Glória a Deus. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajados por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, como os bárbaros, tanto para com os instruídos, como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala agora ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Irmãos, a carta aos Romanos é considerada a carta mais importante do Novo Testamento. Paulo escreveu muitas cartas, mas essa, a de Romanos, é considerada a mais importante. Isso devido aos ensinamentos contidos nessa carta. O texto que nós lemos foi do versículo 1 ao versículo 17, é a introdução da carta aos Romanos. É uma introdução longa. É a maior introdução de todas as cartas de Paulo. Essa é a maior introdução. Por quê? Porque justamente na introdução, Paulo ele já diz o que ele vai falar em toda a carta. Na introdução, nessa introdução nós temos todo o conteúdo praticamente do que Paulo vai escrever nessa carta. E essa introdução da carta aos Romanos,
ela nos traz muitos ensinamentos. E nós vamos ver alguns aqui nesta manhã. O que é que nos ensina essa introdução da carta de Paulo aos Romanos? Então, fique atento. Se você quiser até manter a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, seria interessante. A versão que eu estou usando é a Nova Versão Transformadora. Talvez a sua versão seja outra, mas você pode estar aí com a sua Bíblia aberta para acompanhar os textos, os versículos que eu vou ler. Temos aí a tela, que os textos vão aparecer na tela, você pode acompanhar também na tela. Irmãos, uma coisa interessante aqui, que nós podemos aprender lições, é a maneira como Paulo se apresenta para a igreja de Roma. E não só para a igreja de Roma, geralmente nas suas cartas, Paulo se apresentava da mesma maneira que ele se apresenta aqui na carta aos Romanos. No versículo 1, Paulo ele diz o seguinte, no versículo 1 ele se apresenta dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Paulo se coloca como escravo. Talvez na sua tradução tenha a palavra servo. Mas essa palavra servo, essa palavra no original é doulos, que significa basicamente escravo. Então Paulo está dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Escravo é aquele que foi comprado por um preço. Escravo é aquela pessoa que não tem domínio sobre a sua própria vida. Escravo é aquele que não tem vontade própria. Escravo é aquela pessoa que obedece ordens. Paulo está dizendo aqui que ele era escravo de Cristo Jesus. O escravo, ele não pertence a ele mesmo. O escravo, ele tem um dono. O escravo está sempre à disposição do seu dono. Então, irmãos, isso é muito interessante, a maneira como Paulo se coloca no seu relacionamento com Deus. Ele diz: eu sou um escravo. E é bom nós nos lembrarmos disso, que nós somos de Cristo o quê? Escravos. Nós somos escravos de Cristo. Agora é claro, irmãos, que nós somos escravos de um Senhor que nos ama. Nós somos escravos de um Deus maravilhoso. Naquela época, na época de Paulo, a maioria dos donos de escravos eram cruéis. Tratavam os seus escravos de maneira rude, de maneira violenta. Mas o nosso dono, ele morreu por nós. E ele nos trata com amor. Mas é bom lembrarmos que somos escravos e não senhores. E quando Paulo se apresenta como escravo, ele mostra também, irmãos, humildade. Ele começa dizendo que ele era escravo do Senhor. Isso é uma forma humilde de se apresentar, porque ele era, Paulo, o apóstolo Paulo, ele até vai dizer apóstolo também de Cristo. Eu sou apóstolo, mas antes de ser apóstolo, ele coloca: eu sou um escravo. No versículo 1 ainda, irmão, na parte B, ele fala do chamado que ele tinha. Olha o que ele diz: chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo, irmão, significa enviado, aquele que vai, missionário. A gente poderia traduzir a palavra apóstolo como a palavra missionário sem problema nenhum. Chamado para ser apóstolo
e enviado para anunciar as boas novas de Deus. O que é que nós aprendemos aqui nesse texto? Que assim como Paulo foi chamado, todo crente tem um chamado. Você também é chamado, amém? Às vezes nós pensamos que algumas pessoas são chamadas e outras não são. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que todo crente tem um chamado. Todo crente tem um chamado. Talvez o seu chamado não seja para ser um apóstolo. Talvez o seu chamado não seja para ser pastor. Talvez o seu chamado não seja para ser um profeta. Mas você com certeza tem um chamado. E o seu chamado está ligado aos dons espirituais que você tem. Nós temos falado isso aqui na igreja, sobre dons espirituais. Temos até uma classe que fala sobre dons espirituais. O seu chamado corresponde aos dons espirituais que você tem. E a pergunta é: você está obedecendo ao seu chamado? Paulo, ele obedecia ao chamado dele, que era para ser apóstolo. E nós? E você? Você está obedecendo ao chamado de Deus? Você está obedecendo? Você está exercendo a função que Deus te deu para você exercer? O apóstolo Paulo, ele, em Romanos, ele diz que cada membro do nosso corpo tem uma função. O seu pé tem uma função, os seus ouvidos têm uma função, a sua mão tem uma função. Da mesma maneira, irmãos, que os membros do nosso corpo têm uma função, na igreja, que é o corpo de Cristo, cada membro desse corpo de Cristo tem uma função. Então você tem uma função no corpo de Cristo. Diga assim: eu tenho uma função. Agora, você sabe qual é essa função? E se você sabe, você tem exercido essa função? Você tem obedecido ao chamado de Deus na sua vida? Irmãos, não é suficiente ser crente. Você tem que estar exercendo o seu chamado. Você tem um chamado. E você precisa exercer esse chamado, porque senão você não estará fazendo o que Deus te chamou para você fazer. Alguma coisa você precisa fazer. Você tem dons. E por menos dons que você tenha, pastor, eu tenho meio dom, amém. Com esse meio dom, você vai servir ao Senhor. Pastor, eu só tenho um dom, amém. Com esse um dom que você tem, você vai servir ao Senhor, porque esse é o seu chamado. Paulo, ele tinha essa consciência do chamado que ele tinha, e ele então cumpria esse chamado fielmente. Versículo 2, olha que coisa interessante que nós encontramos nesse versículo. Deus prometeu as boas novas. As boas novas, irmãos, significa evangelho. Evangelho são boas novas. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de Jesus, por meio de seus profetas. Profetas aqui, irmãos, entenda Antigo Testamento. Escrituras Sagradas que Paulo se refere, não é a Bíblia como nós temos hoje. Ele não está falando da Bíblia como nós temos hoje. Ele está falando aqui do Pentateuco, do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles na época. E o que Paulo está dizendo é que as boas novas do Evangelho já estavam contidas no Antigo Testamento. Olha que coisa interessante, irmãos.
Você sabia que as boas novas a respeito de Jesus já são encontradas no Velho Testamento? Por isso que é interessante todo crente ler e conhecer o Antigo Testamento. Amém, irmãos? Irmãos, o Antigo Testamento é a base do é a base para o Novo Testamento. O Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento. Por isso que é muito importante que você conheça o Antigo Testamento, porque as boas novas do Evangelho já eram anunciadas aqui, em Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, Profetas, livros históricos. Todos esses livros, irmãos, contêm as boas novas do Evangelho. Isso mostra que as boas novas do Evangelho são coisas, já desde o início do mundo. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e de Eva. Deus nunca é pego de surpresa, amém, irmãos? Deus nunca é pego de surpresa. Então, já temos no Antigo Testamento um esboço do Evangelho, as boas novas, os sacrifícios de animais, irmãos, no Antigo Testamento. Aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, prefiguravam o sacrifício de Cristo. Por isso que é interessante você estudar os sacrifícios do Antigo Testamento. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele é uma figura do sacrifício de Jesus Cristo. Então, as boas novas vêm de antigamente. E aí algumas pessoas perguntam: pastor, como é que os nossos irmãos do Antigo Testamento eram salvos? Eles eram salvos da mesma maneira que nós somos salvos, pela fé. Amém? A Bíblia diz isso, que eles eram salvos pela fé também, assim como nós somos hoje. Porque naquela época já tinha sim as boas novas. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, mas as boas novas já eram anunciadas no Antigo Testamento. E Abraão, Isaque, Jacó, todos eles foram salvos pela fé. A Bíblia diz claramente, irmãos, que Abraão foi justificado pela fé. Abraão não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Em Hebreus temos uma lista dos heróis da fé, e o autor da carta aos Hebreus, ele diz claramente que todos os heróis que ele menciona ali, capítulo 11, todos eles foram justificados e salvos pela fé. Irmãos, nunca houve uma pessoa na Bíblia que não tenha sido justificada pela fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por os nossos pecados, como dizem as... Que escrituras são essas que ele está se referindo? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz lá, em alguns textos, citar só um exemplo, Isaías 53, você pode ler em casa, Isaías 53. Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, está no Antigo Testamento. Versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras, como dizem o Antigo Testamento. No Antigo Testamento fala sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Olha que coisa interessante. Por isso, valorize o Antigo Testamento. Amém? Valorize o Antigo Testamento. Alguém já disse que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento.
Deus planejou, irmãos, a nossa salvação desde o início. Desde o início. É importante conhecermos o Antigo Testamento, para não cairmos no erro de um herege que existiu no primeiro século, chamado Marcião. Esse homem, ele dizia o seguinte, ele era um herege. Ele veio com heresia dizendo o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. E por isso, sabe o que ele fez? Ele rejeitava todo o Antigo Testamento, porque ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo. E ele só aceitava o Novo Testamento. E ele foi considerado como herege. Heresia. Não, irmãos. Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento são uma coisa só. Amém? Formam um só livro. É uma continuidade. Versículo 5. Olha o que nós vamos aprender nesse versículo. Vou ler. Por meio dele, falando de Jesus, né? E por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Irmãos, tudo que nós temos e recebemos vem através de Jesus. Amém? Deus não nos dá nada a não ser através de Jesus. Nem adianta, Deus só manda através de Jesus. Até a oração, para Deus ouvir, você tem que fazer o que no final? Hein? Em nome de Jesus. Se você não dizer em nome de Jesus, é carta sem endereço, correio sem destinatário, correio vai devolver. Amém? Devolve, né? Não tem, aí, tem que ser que em nome de Jesus. Paulo disse que ele recebeu graça e apostolado por meio de quem? Por causa de Jesus, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Repare o que Paulo está dizendo: obediência que vem pela fé. Irmãos, obedecer, crer e obedecer são inseparáveis. Uma não pode existir sem a outra. Se você realmente crer, você vai obedecer. Se realmente você tem fé em Jesus, você vai obedecê-lo, porque é impossível um crente ter fé verdadeira e não ser um crente obediente, irmãos. De acordo com a palavra de Deus, isso é impossível. Se você é um verdadeiro crente, você vai obedecer a Deus, porque a fé genuína, irmãos, sempre é acompanhada de obediência. Você quer conhecer se um crente é crente mesmo ou não é? Observe se ele obedece a Deus. Se ele não obedece a Deus, é porque ele não é crente verdadeiro, a fé dele não é genuína. Reparem o que Tiago fala na sua carta, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que adianta dizer que tem fé, se ela não vem acompanhada de, ou seja, de obediência? Será que essa fé pode salvá-lo? A resposta é não. Sabe por que não? Porque essa fé não é genuína. Essa fé não é verdadeira. Então, irmãos, nós precisamos ter realmente a fé verdadeira para que sejamos obedientes a Deus. Inclusive existe um hino do cantor cristão muito conhecido que diz assim: creio e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. De novo, crer e observar, ordenar, o fiel obedece
ao que Cristo manda. Você é fiel? Se você é fiel, você vai obedecer. Amém? Você tem obedecido a Cristo? É para você meditar nessa manhã. Irmãos, a obediência a Cristo é a evidência da nossa salvação. Eu vou repetir. A obediência a Cristo é a evidência da nossa salvação. Continuando, agora vamos para o versículo 7, a parte A do versículo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. E chamados para serem santos. Irmãos, na Bíblia, a palavra santo tem dois sentidos, viu? Quando você encontrar a palavra santo na Bíblia, ela pode ter dois sentidos. Ela pode ter o sentido de ser separado. Ser separado. Ser santo é ter sido separado por Deus. Nesse sentido de santo, todo crente é santo, amém? Inclusive os crentes carnais de Corinto, os brigalhões que só andavam brigando, Paulo chama eles de santos. E aí tem gente que não entende, né? Como é que esse povo que brigava tanto, esse povo que ficava se dividindo em partido, esse povo que, olha, era carnal, que Paulo chama, vocês são carnais, como é que Paulo chama esse povo de santo? É nesse sentido, irmão. Separado. Nesse sentido, todo crente é santo. Amém? Agora tem um outro sentido, irmão, da palavra santo na Bíblia, que é ser purificado. É ser purificado. Por isso que todo santo precisa se santificar. Amém? Vamos dizer isso? Todo santo precisa se santificar. Novamente, todo santo precisa se santificar. Irmãos, o mundo aí fora tem uma ideia errada do que é ser santo, né? Eles acham que ser santo é ser canonizado. Aí eles dizem assim, João era santo. Aí tem o que? O São João. Pedro era santo. Aí tem o que? São Pedro. Dulce era santa. Aí tem o que? Santa Dulce. Porque todos eles foram canonizados pela Igreja Católica. Mas a Bíblia fala que todo crente é santo. Amém? Todo crente é santo. Agora, precisamos ser santos nos dois sentidos. Em um, nós já somos. No momento em que você se converteu, você já passou a ser santo. Amém? É por isso que Paulo, sempre escrevendo as suas cartas a outras igrejas, ele sempre diz: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Colossos, porque todo crente, quando você se converte, você passa a ser santo, separado para uso exclusivo de Deus. Amém. Agora o santo precisa entender a sua vocação de santidade, porque é uma incoerência, irmãos, o santo não ser santo. É uma incoerência, irmãos, um santo que não é santo, ou seja, um santo que não anda em santidade. É uma incoerência. Como é que pode uma pessoa que é santa, mas vive no pecado? Uma pessoa que é santa vive fornicando. Uma pessoa que é santa anda adulterando. Uma pessoa que é santa anda mentindo. Uma pessoa que é santa anda falando mal dos outros. Isso é uma contradição. Não se esqueça, você é santo. Amém? É isso que Paulo está dizendo aos crentes de Roma. Vocês foram chamados para serem santos. Esse é um chamado, viu, irmãos, para todo cristão, não só para os crentes de Roma, mas para todos os crentes. Versículo 8.
Sendo, versículo 8 agora, antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, olha aí, por meio de Jesus Cristo, tudo é por meio de Jesus, amém, irmãos? Tudo é por meio de Jesus. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele, ou seja, em Jesus, é comentada em todo o mundo. Irmãos, que coisa interessante nós encontramos aqui nesse versículo. Primeiro, Paulo agradece a Deus pelos crentes de Roma. Qual era o motivo desse agradecimento? Paulo estava feliz, irmãos, com os crentes de Roma, apesar de não conhecê-los pessoalmente. Irmãos, Paulo nunca tinha ido em Roma. Paulo nunca tinha ido em Roma. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Aliás, ele não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo, apesar de Paulo ter fundado muitas igrejas, ele não fundou a de Roma. Mas ele estava feliz com a igreja de Roma. Por quê? Qual a razão? Pois a fé de vocês, a fé dos crentes de Roma, era conhecida e falada em todo mundo. Que coisa interessante, irmãos. Meus irmãos, não existe fé invisível. Vamos dizer isso? Não existe fé invisível. A fé dos crentes de Roma era conhecida por todo mundo, em várias partes do mundo. As pessoas comentavam a fé dos crentes de Roma. Era comentário entre os não crentes. Eles comentavam a respeito daquela fé dos romanos, porque era uma fé prática, irmãos, era uma fé visível. E aí vem a pergunta: as pessoas comentam a respeito da sua fé? As pessoas sabem que você tem fé? Porque, irmãos, precisam saber, amém? Precisam saber através do que você faz, do que você fala, das suas atitudes. É necessário, irmãos. Que fé é essa que ninguém sabe que você tem? É uma fé embutida? Você não, irmãos. A fé dos romanos era conhecida, assim como a dos crentes também de Tessalônica, que Paulo elogia a fé daqueles crentes. Era conhecida em toda parte. E a nossa fé também precisa ser conhecida, divulgada em todos os lugares. Olha como aquele povo da IBMI tem fé. Olha, glória a Deus. Amém, irmãos? Seus vizinhos têm que falar isso. Olha, que fé você tem. Eu percebo isso pelo que você fala, pelas suas conversas, pelas suas ações. Olha, que fé, que fé. Glória a Deus, amém, irmãos? A fé dos romanos causava impacto na vida das pessoas. A sua fé tem causado impacto na vida do seu vizinho? Na vida do seu colega de faculdade? Na vida do seu colega de trabalho? Causa alguma coisa? É a mesma. Ele nem sabe que você tem fé em Deus. Ele nem sabe, nem suspeita. Irmãos, não. Vamos ter a fé dos romanos, amém, irmãos? Para que todo mundo ande comentando aí a nossa fé, amém? Versículo 11. Olha o que diz aqui o versículo 11, vamos ver. Versículo 11. Desejo muito visitá-los. É como eu disse, irmãos, o Paulo não conhecia a igreja de Roma. Nunca tinha visitado aquela igreja. Também não tinha sido seu fundador. Por isso que ele desejava visitá-los. Agora, olha uma das razões porque Paulo queria visitar a igreja de Roma. Existiam algumas razões pelas quais Paulo queria visitar a igreja de Roma. Mas uma delas está aqui no versículo 11. No decorrer da carta,
já mais para o final da carta, ele vai dizer os outros motivos pelos quais ele queria visitar Roma. Mas aqui está um deles, que é: desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês. O que é compartilhar? Dividir, dar, compartilhar. O que ele queria compartilhar? Dádiva espiritual. Tem Bíblias que trazem dom espiritual. Outras traduções tem uma tradução que diz bênçãos espirituais. Então eu quero compartilhar com vocês um dom espiritual, quero compartilhar com vocês bênçãos espirituais, quero compartilhar com vocês, como está aqui nessa tradução que estamos usando, uma dádiva espiritual. Isso nos ensina o que, irmãos? Que nós temos, o que nós temos que foi dado por Deus através de Jesus, nós temos o quê? O quê? Compartilhar com quem? Com os nossos irmãos. Você compartilha? Aquilo que Deus te deu, a bênção que Deus te deu, ou o dom que Deus te deu, com os irmãos, ou não compartilha? É só seu, ninguém toca, é meu. Ou você nem faz questão de compartilhar nada, hein? Irmãos, Paulo queria visitar os crentes de Roma para compartilhar a bênção. Isso é ser crente, é compartilhar o que nós recebemos de Deus. Amém, irmãos? Não, pastor, o que é meu, eu não compartilho com ninguém. Você é o que? Um egoísta. Você está prejudicando o corpo de Cristo, você está prejudicando a igreja, você não está cooperando com o crescimento do seu irmão. Imagine se os seus pés dissessem hoje, hoje eu não vou para a igreja. E aí? Hein? Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu aos seus pés hoje, porque eles vieram para a igreja? Amém, irmãos? Muito obrigado, viu, meus pés? Vocês podiam ter ficado descansando hoje, mas vocês vieram, não foi? Glória a Deus por vocês terem vindo. Já agradeceu as suas mãos por elas terem vindo hoje? Hein? Se ela dissesse assim, está muito cansada, a gente já fez muita coisa, a gente já lavou prato essa semana, a gente já cozinhou, a gente já fez um bocado de coisa. Domingo é dia de descansar, é dia das mãos descansarem. Pode ir para a igreja, a gente fica aqui. Hein? Não, irmãos. Todo mundo coopera com todo mundo. Cada um dá a sua participação, por menor que seja. É necessário que a gente, entre nós, que você abençoe outros irmãos, amém? Você tem abençoado outros irmãos? Pense aí, como é a sua vida? Você tem abençoado? Por exemplo, hoje eu estou aqui usando o meu dom para abençoar vocês. Os músicos estão usando o dom deles para abençoar vocês também. Tem pessoas hoje aqui na igreja servindo. Os recepcionistas estão abençoando vocês. Amém ou não amém? Amém. Recepcionistas estão aqui abençoando vocês. Os diáconos estão aqui abençoando vocês. Porque é assim que tem que ser. E você está fazendo o quê? Pastor, estou ajudando o zelador a limpar a igreja, as cadeiras. Porque quando eu venho, eu sento, e quando eu levanto, a cadeira está mais limpa. É só isso, irmão. É só isso que você está fazendo. Irmãos, faça mais. Amém, irmãos? Até porque a gente já tem gente aqui para limpar a cadeira. Você não precisa limpar a cadeira aqui dia domingo, não. Já tem gente. Irmãos, que coisa, hein? O que recebemos de Deus, temos que repassar, viu? Cuidado com a parábola dos talentos. Aquele que recebeu um talento, não quis repassar, não quis abençoar outras pessoas. Deus chamou ele de quê? Servo mau e quê? Irmãos, sabe por que é que Deus nos abençoa?
você ainda não entendeu por que Deus me abençoa. Você já parou para pensar? Por que Deus me abençoa? Sabe qual é a resposta? É para que com essa bênção que você recebeu, você abençoe outras pessoas. Amém? Agora, se você é abençoado e não abençoa, vai chegar um momento que Deus vai dizer: eu não vou mais abençoar, porque Ele não abençoa ninguém. Eu abençoo, Ele não abençoa ninguém. Ele não abençoa ninguém, só fica me dá, quero mais, e não abençoa ninguém. Aí Deus vai se encher e vai, olha, eu não vou mais, olha, acabou-se, vai ter mais bênção nenhuma. Cuidado, irmão. Pô, se você é abençoado, é para abençoar outras pessoas. Quer ver, irmãos, que o que eu estou dizendo é verdade? Esse texto não está aí na tela, não vai aparecer. 2 Coríntios 1,4. Sabe o que é que está escrito em 2 Coríntios 1,4? Presta atenção, ó, está escrito. Se você quiser abrir rápido, abre. Diz assim, ó: Ele quem? Deus nos auxilia, ou seja, nos abençoa em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Amém? Você entendeu agora porque Deus te ajuda nas aflições? Você entendeu agora por que que Deus te socorre quando você pede para Ele: Senhor, socorro? Ele vem e te socorre. Você entendeu agora porque quando você está aflito, Deus vem e te ajuda? É para que você faça isso com outras pessoas também. Amém? 2 Coríntios 1,4. É só você ler em casa. E nós damos aos outros, Paulo diz, ó, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos o quê? De Deus. Quem tem recebido a ajuda de Deus aqui, levanta a mão. Pode baixar. Quem com essa ajuda que recebe tem ajudado os outros? Não precisa levantar a mão não, para não envergonhar quem não vai levantar. Quero que ninguém passe vergonha aqui hoje. Reparou que 100% aqui foram abençoados por Deus? 100% têm sido abençoados? Agora, eu acho que cai para 30% os que, com essa bênção, com que são abençoados, têm abençoado a vida de outros. Olha que desproporção, irmão. Não, isso está errado. Está errado. Você tem que deixar Deus te usar para abençoar a vida de outras pessoas. E quando eu falo outras pessoas, irmãos, é crente, não crente, é ímpio. Não é só crente não. Não, pastor, eu ajudo os crentes, eu abençoo os meus irmãos. Não, mas o mundo é fora. Está precisando também ser abençoado. Amém? Está precisando ser abençoado. Pense nisso. Agora, irmãos, o desejo de Paulo, interessante isso, né? Não era só ir à igreja de Roma para abençoar. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Isso aqui é importante também, ó. Versículo 12. Versículo 12. Estamos na introdução da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: os irmãos estão acompanhando aí na Bíblia de vocês ou na tela. Repare aí, versículo 12. Quando nos encontrarmos, ou seja, quando nós estivermos aí juntos, quero encorajá-los na fé, aí a parte da bênção, quero abençoá-los, quero fortalecer a fé de vocês, e também quero ser encorajado por sua fé. Agora, irmãos, Paulo precisava ser encorajado? Não era o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, homem de fé, que já tinha feito 3 viagens missionárias? Sim, irmãos.
até os crentes mais fortes, mais espirituais, precisam ser encorajados. Amém? Precisam ser fortalecidos. Porque a nossa tendência é que nada, rapaz. Pastor não precisa ser encorajado não, ele já é pastor. Sim. Oi? De onde veio essa ideia na sua cabeça? Não, o pastor ele já é super-homem. A pastora é mulher maravilha. Não precisa. Gente, irmão, quem falou isso? Olha, irmão, se Paulo está dizendo que precisava ser encorajado pelos crentes de Roma, imagine eu e você. Ai, me deixe quieto, meu irmão. Tem crente que diz, não, que nada, eu sou super crente. Sim. Você também precisa ser encorajado. Agora interessante, irmãos, tem crente que abençoa outras pessoas, mas ele tem dificuldade de ser abençoado, de receber bênção dos outros. Já viu isso? É aquela pessoa que gosta de dar presente, mas não gosta de receber. Tem alguém aqui assim? Só levantar a mão. Você gosta de dar presente, mas não gosta de receber. Por que será isso? Olha, psicologia. Tem alguma coisa aí isso aí. Você gosta de dar, mas não gosta de receber. Tem crente que, tem facilidade em abençoar outros, mas não sabe ser abençoado. E meus irmãos, na igreja nós precisamos abençoar e receber bênção também. Caminho de vai e volta, amém? Não é via de mão única não. Vai e volta. O trânsito vai indo e vai voltando. Na igreja é assim, irmãos. A igreja é assim. É por isso, irmãos, que esse negócio de ficar em casa assistindo o culto só online, isso não é de Deus. Quando a pessoa pode vir para a igreja. Sabe por quê? Porque quando ela está online, ela está recebendo e está dando? Sim ou não? Não. Porque ela está onde? Em casa. Às vezes até sozinha no sofá. O que ela está dando ali para os outros, irmão? Nada. E o que ela está recebendo? Nada. Claro, ela está sendo abençoada, tudo bem, por causa da mensagem, a gente entende, né? Mas, irmãos, essa troca que tem, entendeu? Por isso que é importante a gente vir para a igreja, irmãos, porque aqui na igreja, a gente pode depois do culto, conversar, aconselhar o irmão, dar um ânimo para o irmão, amém? Você vai, conversa, talvez aí no salão social, chega junto de uma pessoa e aí, como é que está você? Quem é você? Nunca tive aqui. E tal. Aí a pessoa conversa, e aí você troca ali algumas ideias. Quem sabe você pode até orar por ela ali no salão social mesmo. Esse convívio, irmãos, esse convívio é necessário, amém? Nenhum crente é uma ilha. Agora, o que a Bíblia diz, irmãos, a respeito desses crentes que quer ficar isolado, não quer conversa com ninguém? Vamos ver o que a Bíblia fala deles, dessas pessoas? Está escrito, viu, irmãos? Provérbios 18:1. Vamos ver? Quero que os irmãos me ajudem a ler esse texto, Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá. Vocês tomavam café, irmão? Vamos lá. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado. Ou seja, ele não pensa em ninguém, irmão, só pensa nele. Já viu aquele crente quando termina o culto, irmão? Nem a paz do Senhor dá para ninguém. Ele vai burucutu, vai embora, para chegar em casa e não fazer nada. Que ele podia passar pelo menos mais 10 minutos aqui, irmão, aí no salão social, conversando,
batendo papo, não é verdade? Aí abençoando os irmãos aí, batendo papozinho, tão bom aí no salão social, né? Conversando, vai. Ele se manda, irmãos. Ele se manda, não quer nem conversa com ninguém. Vixe, que crente é esse, irmão? Não tem amizade aqui dentro, não conversa. Ô irmãos, olha o que é que diz Hebreus 3,13. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Animem uns aos outros. Tem gente, irmão, que só sabe dar cacetada nos outros, né? Está mandando ficar dando cacetada nos outros? Tem crente que anda com porrete, né, irmão? Quando ele vê um crente assim, né, errado, ele toma, ele dá-lhe uma porretada na cabeça. Não, irmão, aqui não está dizendo, taque o porrete na cabeça um do outro, não. Está escrito o que aqui? Animem um ao outro, amém, irmãos? Tem gente desanimada no meio da igreja? Sim ou não? Tem, talvez você seja um desses que está desanimado. E aí, quem vai animar você? O irmão, amém? Mas se não tem irmão para animar você, e aí? E agora, irmão? Mas o Espírito Santo, Deus aí, irmãos, Deus usa a gente para animar os outros, amém, irmãos? Deus quer usar você para animar o seu irmão. Não vai descer um anjo para animar o irmão. É você que tem que fazer isso, sou eu, amém, irmãos? Animem uns aos outros, todos os... não é só domingo não? Não, irmão, é todos os dias. Você tem animado os seus irmãos? Sim ou não? Você tem procurado animar os outros? Né? Procure animar, irmãos, né? Isso é importante. Então, abençoe, mas aprenda também a receber bênção, amém? Não seja orgulhoso não. Não fique dizendo, não, eu aguento, eu sou super-homem. Não, você precisa também ser ajudado, amém? Versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque talvez, irmãos, alguns crentes de Roma estavam dizendo assim: por que Paulo não veio nos visitar ainda? Ele já visitou a Ásia, ele já visitou a Europa, ele já fez 3 viagens missionárias, mas ele ainda não botou o pé aqui em Roma. Por que será? Será que ele está com medo de vir aqui em Roma? Aí Paulo dá a justificativa. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei, ou seja, ele fez o plano, irmãos. Ele fez o plano. Mas o que ele diz aqui? Mas até agora, até esse momento, eu fui. Ele não diz a razão desse impedimento. Ele também não diz quem o impediu. Se foram as circunstâncias, se foi o diabo, se foi Deus que não permitiu. Mas o fato é que ele tinha sido o quê? Impedido. Apesar de ter feito o quê? Planos. Isso acontece com a gente, irmãos? Sim ou não? Você já fez planos e não conseguiu executar esses planos? Hein? Sim ou não? Então diga assim: glória a Deus. Glória a Deus, pastor? Sim. Vou repetir: dê glória a Deus, porque os planos que você fez não deram certo. Diga novamente: glória a Deus. E aqui, irmão, sabe, a gente vai dizer também glória a Deus. Glória a Deus, porque quando Paulo planejou visitar os romanos, ele não conseguiu. Amém? Sabe por que a gente deve dar glória a Deus? Vou te dizer a razão agora. Porque se Paulo tivesse conseguido visitar os romanos na época que ele queria, nós não teríamos a carta aos romanos. Paulo escreveu essa carta justamente porque não pôde visitar os romanos, e ele teve que escrever essa carta.
E o que é que eu falei aqui no início, quem estava prestando atenção na mensagem sobre a carta de Romanos? É considerada a carta mais importante. Não só a carta, é considerado o livro mais importante do Novo Testamento, porque é nessa carta que Paulo diz como nós somos salvos. Somos salvos pela fé. Amém? Está aqui nessa carta: o justo será justificado pela fé. Ó, se Paulo fosse a Roma, ele teria razão de escrever essa carta, sim ou não? Não, porque tudo que tem na carta ele ia chegar lá e ia dizer para os romanos: olha, não. Mas como ele não pôde ir, ele escreveu a carta. Qual é a lição? Quando nossos planos não dão certo, é porque Deus tem um propósito maior em nossas vidas. Vou repetir: quando os nossos planos não dão certo, é porque Deus tem um propósito maior em nossas vidas. Amém? Agora, Paulo foi a Roma? Foi. Depois dele ter terminado a terceira viagem missionária, ele foi a Roma. Ele não foi como ele queria ir, viu, irmãos? Porque às vezes acontece que, né, aquilo que a gente planeja acontece, mas não da forma que a gente imaginou. Amém? Porque Paulo, irmãos, quando planejou ir a Roma, claro, ele deve ter pensado o seguinte: bom, eu vou comprar uma passagem de navio, talvez, se o dinheiro der, eu vou comprar na primeira classe, e aí vou para Roma, vou chegar lá, né, tal, e me hospedar lá na casa de algum irmão, tal, né? Foi assim, irmãos? Como é que Paulo foi para Roma, irmãos? Paulo foi para Roma preso. No meio do caminho, o navio que ele estava afundou, foi parar numa ilha chamada Malta. Está lá, viu, meu? Atos 17, 18, viu? Leia, viu? Atos 17, 18. Veja como Paulo chegou em Roma. Mas chegou ou não chegou? Chegou. O importante, meu irmão, é chegar, viu? A maneira aí deixa com Deus, amém, irmão? Diga para quem está ao seu lado: a maneira deixa com Deus, o importante é chegar, meu irmão. Oxe, chegou em Roma. Deus havia prometido a ele: Paulo, você vai comparecer perante o imperador. Mas Deus não disse para ele como é que ele iria chegar lá. Eu até acredito, irmãos, que Deus não falou a maneira. Epa, dessa maneira não. É por isso que Deus não fala a maneira para a gente, viu, irmão? É por isso que Deus não fala a maneira. Você vai chegar lá. Agora a maneira, meu irmão, se prepare, viu? Mas o importante era chegar em Roma, irmão. E Paulo chegou, amém? Quase perdeu a vida no caminho, mas ó, Deus. E meus irmãos, e quando Deus tem um propósito, nada vai frustrar esse propósito, viu, irmão? Irmão, porque o navio que Paulo estava, meu irmão, o navio que Paulo estava, ficou 15 dias no meio de uma tempestade. Não tinha nem sol, nem estrelas. Os irmãos sabem que naquela época, os marinheiros se orientavam pelo sol e pelas estrelas. Mas choveu 15 dias, irmãos, e não tinha nem sol, nem estrelas. Os marinheiros se desesperaram, começaram a jogar tudo que tinha no navio fora. Era um navio cargueiro, levava trigo, além de passageiros, levava trigo do Egito para Roma. E aí jogaram trigo fora, jogaram o mastro do navio fora, jogaram as velas fora, cortaram o bote salva-vida, cortaram o bote não prejudicar o barco. E mesmo assim, irmãos, o barco encalhou, bateu lá numa praia. E aí os soldados romanos quiseram matar todos os prisioneiros para que nenhum deles fugisse. Mas Deus apareceu a Paulo numa noite em sonho e disse: Paulo, não te preocupes, porque você vai chegar em Roma. Amém, irmãos? Deus está falando nessa manhã: aconteça o que acontecer,
eu vou te levar até lá. Amém? Aconteça o que acontecer, eu vou te levar até onde é o meu plano, você vai, meu irmão. Não se preocupe não, viu, meu irmão? Agora se você vai chegar lá todo estropiado aí. Irmãos, Paulo e os 270 passageiros, 276, chegaram todos estropiados na ilha. Ilha de Malta, eles nem sabiam que ilha era, aí disseram, não, para aqui é Malta. E olha que coisa, irmão, lá. Aí você pensa, irmãos, né? Que a luta terminou. Terminou nada, irmão. Como estava fazendo frio, aí armaram uma fogueira. E Paulo foi pegar um graveto para aquecer a fogueira, né? Só que o graveto, irmão, não era graveto. Já viu aquelas serpentes que tem a mesma cor da árvore, Na hora que Paulo pegou o graveto, pensando que era graveto, era o quê? Uma serpente. E a serpente, e era daquelas, né, que matava na hora. Paulo foi o quê? Mordido. Aí Paulo jogou a serpente fora, mas já tinha sido mordido. Diz lá o texto que os ilhéus disseram assim, esse aí, rapaz, esse é criminoso. Porque a deusa, eles acreditavam lá nas deusas dele, lá nos deuses, né? Ele escapou do mar, mas a deusa não está permitindo que ele viva, olha, vai morrer, vai cair duro. Irmãos, é prova, viu, meu irmão? Diga para quem está ao seu lado, é prova, meu irmão. Você sair do naufrágio, escapar por pouco, e ainda ser mordido, picado por uma serpente, irmão, é prova. Mas se Deus quer que você chegue lá, e você vai chegar, nem naufrágio, nem serpente vão impedir a vontade de Deus na sua vida, meu irmão. Nada vai impedir. E Paulo chegou lá, viu, irmão? E Paulo chegou em Roma. Olha que coisa. E sabe qual foi o resultado de Paulo em Roma? Paulo ficou, irmãos, preso 2 anos em Roma, prisão domiciliar. Naquela época já tinha, viu, meu irmão? Não é coisa nova não, prisão domiciliar. Só não tinha essa tornozeleira eletrônica. Mas tinha um soldado que ficava do seu lado preso com a mesma, assim, você ficava preso num soldado na corrente. Mas sabe o que aconteceu nesses 2 anos, irmãos? Paulo pregou. Olha, irmão, nada pode impedir, nada pode calar a nossa boca, viu? Todo soldado que chegava para se revezar, né? Porque eram vários soldados durante o dia. Paulo pregava o evangelho para todo soldado que ficava do lado dele. E aí, ao ponto dele chegar e dizer que toda a guarda pretoriana tinha ouvido falar do evangelho. Não é porque ele estava preso que ele ia deixar de falar de Jesus, amém? Não é porque você está nessa situação difícil que você vai deixar de fazer a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus, amém? Porque o diabo quer parar você, por isso ele mandou essa luta, Deus permitiu, mas não pare, meu irmão. Diga para quem está ao seu lado, não pare não. Porque tem gente que para, né, irmão? Vem uma luta, ele para. Vem uma prova, ele para. Parece que fica fora do ar, irmão. Deus está perguntando, qual é o dia que você vai voltar né? Porque você está fora do ar. Aconteceu algo, e aí você está fora do ar, não evangeliza mais, não fala mais de Jesus, outros deixam de vir para a igreja, estou dando um tempo. Não, meu irmão, continua a obra do jeito que você vinha fazendo, amém? Porque Paulo podia dizer, estou preso, vou dar um tempo, estou preso. Não, irmãos, chegava um soldado, é esse agora, é esse. Porque o soldado queria saber, né? Por que você está preso, rapaz? Vou te contar. Você não sabe de nada, rapaz. Aí vinha o outro da noite. Oxe, por que você está preso por quê? Você não sabe de nada.
Olha, 2 anos, irmão, 2 anos, aleluia. E outra coisa, né? As custas lá do governo romano, amém, irmãos? Olha que bênção, irmãos. O navio que Paulo viajou para Roma, Paulo não precisou pagar, porque como era um navio de levar trigo, e era um navio que levava prisioneiro também, quem pagava era o quê? Quem custeou a passagem de Paulo foi quem? Foi Roma, amém? Olha como Deus faz, hein? O imperador romano pagou a passagem de Paulo, para Paulo chegar em Roma e evangelizar toda a guarda pretoriana. Palmas para Jesus, glória a Deus. Olha como Deus faz, irmãos. Olha, irmão, não está na mensagem não, viu? Mas esse fato de Paulo, ele joga por terra uma teologia aí, fajuta, mentirosa, que tem por aí, dizendo o seguinte, né? Era a teologia dos ilhéus, que dizia assim: se alguma coisa se coisa ruim está acontecendo com ele, é porque ele tem culpa no cartório. Se a serpente mordeu ele, é porque ele tem culpa. Já viu esse tipo de teologia? Se está doente, meu irmão, confesse o seu pecado. Confesse, meu irmão, você deve ter feito alguma coisa errada para estar doente assim. Irmão, nem sempre doença, enfermidade, nem sempre, irmão. Pode até ser uma punição de Deus, pode, mas geralmente não é, irmãos. É da vida mesmo, às vezes, entendeu? Tem nada a ver com essa questão da pessoa ser crente ou não ser crente. Porque se fosse por essa teologia de Malta, Paulo era o maior pecador do mundo mesmo, porque primeiro o navio que ele estava afundou, depois a cobra mordeu ele. Misericórdia, esse homem precisa ir para a Universal, não é possível, no descarrego, porque está carregado, esse homem está carregado. Peraí, meu irmão, não é por isso não. Paulo era inocente, não tinha feito nada de errado, mas justamente o graveto que ele foi pegar foi o graveto da cobra, misericórdia. Mas não teve nada, irmãos, glória a Deus, amém? Aí entra outra teologia errada. Aí quando eles viram que Paulo não caiu morto, o que é que eles disseram de Paulo? Olha aí, a outra teologia errada, irmãos. Disseram o que de Paulo? Ele era um Deus. Quer dizer, sai de criminoso para Deus. Você vê como é o povo, irmão? Uma hora não presta, na outra hora já presta. O povo é assim, viu, meu irmão? Numa hora é anjo, na outra hora é o que? Diabo. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado com essas impressões que você tem assim rápido dos outros. Ali, olha, está orando, expulsando demônio. Ali é um crente maravilhoso. Que nada, pode ser um diabo ali. Não vá por isso não, irmão. Eles achavam que estavam errados. Paulo não era nem criminoso e nem Deus. Amém? Ele não era nem uma coisa nem outra. Ele era apenas um missionário de Deus. Um missionário que estava preso por estar fazendo a vontade de Deus. Só isso, irmão. Só isso. Diga, só isso. Não fica inventando coisa não, irmão. É só isso. A gente gosta, né? Pegar uma situação não é o diabo. Não, isso é Deus. É o diabo. Não é nada, nem é Deus, nem é o diabo. A pessoa está fazendo a vontade de Deus só. Amém, irmãos? Olha, mas essa teologia de Malta ainda está tá em voga aí, viu, irmão? Essa teologia dos ilhéus de Malta. Que coisa, irmãos. Versículo 14. Pois sinto grande o quê? Estão vendo aí o 14? Aí, ó, 14. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros. Bárbaros aqui, irmãos, eles chamavam de bárbaros toda pessoa que não falava nem grego
e nem latim. E essas pessoas, para aos ouvidos dos romanos e dos gregos, eles balbuciavam, ficavam ba. Os gregos não entendiam, nem os romanos, o que essas pessoas falavam. Aí eles disseram: esse povo é bárbaro. Então aí surgiu a palavra bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Qual é a lição, irmãos, que a gente tem aqui? É que Paulo se sentia responsável, ele usa inclusive a palavra obrigação, de pregar o evangelho a todas as pessoas. Agora eu pergunto: pregar o evangelho a todas as pessoas era uma obrigação e uma responsabilidade só de Paulo? Não. Essa tarefa de evangelizar todas as pessoas é obrigação. E a obrigação, irmãos, eu acho que é a palavra certa, viu? É obrigação de todo crente. Está escrito, Paulo disse: ai de mim, se não pregar o evangelho. Para Paulo, irmãos, era uma dívida espiritual. E nós temos essa dívida com o mundo, amém? Nós temos essa dívida com o mundo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, a respeito desse texto: só negar o evangelho é como um crime de apropriação indébita. O pastor Orlando até falou esse termo aqui de manhã, não foi? Apropriação indébita. Só negar o evangelho, ou seja, negar o evangelho às outras pessoas, é crime. E, pastor, então eu sou criminoso. É. Porque quem só nega o evangelho é criminoso, irmão. Ó, é criminoso. Então, você precisa deixar de ser criminoso a partir de hoje, amém, irmão? Não só negue mais o evangelho às pessoas, porque nosso compromisso é uma dívida espiritual, irmãos. Toda pessoa que foi salva por Jesus tem uma dívida para com quem não é salvo, amém? Tem uma dívida. Tem uma dívida. Nós temos uma dívida com o mundo, irmãos, e nós temos que, pagar essa dívida, falar de Jesus para as pessoas. Paulo disse: olha, eu tenho uma dívida com vocês, romanos, eu tenho um débito, eu tenho uma obrigação para com vocês. Então, irmãos, pregar o evangelho não é uma questão de sentimento, é uma questão de obrigação. Porque tem gente que fica dizendo: eu não estou sentindo. Você não está sentindo, rapaz? Deixa eu fazer uma pergunta a você que vai trabalhar amanhã. Você vai acordar às 5 horas da manhã para pegar o ônibus, o metrô, depois o ônibus, e depois outro metrô, depois outro ônibus. Você sente fazer isso? Quando você acorda de manhã, oh, que sentimento maravilhoso! Pegar aquele metrô abençoado, lotado. Seja sincero, sente? Qual é o seu sentimento? Principalmente se estiver chovendo. Eita. Oh, Jesus. Hein? Diga a verdade, meu irmão, não seja mentiroso não. Mas você segue o seu sentimento? Por que não? Me diga aí, Gracinha. Por que não? Que você sabe que vai receber o quê? Desconto do dia. Se você não justificar, olha, desconto no salário. Se você ficar repetindo isso, vai acontecer o quê? Olha, despedido. Agora, porque quando se trata das coisas de Deus, a gente bota sentimento no meio. Eu não estou sentindo perdoar ele ainda, pastor. Quando eu sentir, eu perdoo. A Bíblia manda você sentir perdoar, é? Tome aqui a Bíblia e me prove agora. Me mostre um texto da Bíblia que diga assim: quando você sentir em perdoar o seu irmão, perdoe. Ninguém quer vir não? Pega aí, tá a Bíblia. Hein? Toma aí a Bíblia, irmão. Por que você não vai encontrar esse versículo na Bíblia? Porque a Bíblia diz que o quê? Perdoar é o quê?
uma obrigação. Amém? Eita, que o amém foi fraco agora. Pastor, não tem para onde correr, né? Vou ter que perdoar, vai ter que perdoar, irmão. Vai ter que perdoar. Ó, versículo 15, já estamos indo para o final. Por isso, aguardo com o quê? Expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Irmãos, eu gosto de uma tradução, não sei se é a sua, que diz assim, ó: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, quanto a mim, estou pronto. Interessante essa expressão, irmãos, estou pronto. Parece, irmãos, a gente lendo a Bíblia, as cartas de Paulo, parece que Paulo estava sempre pronto, irmão. Porque quando ele escreve, lá em Atos 21:13, ele diz assim, ó, aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, ó: eu estou pronto para ser preso. Ele estava indo para Jerusalém, estavam dizendo para ele, inclusive através de profecia: Paulo, se você for, vão lhe prender. Aí ele diz assim: eu estou pronto para ser preso. Em 2 Timóteo 4:6, ele diz o seguinte: eu estou pronto para morrer. 2 Timóteo 4:6, ele diz: eu estou pronto para morrer. Em 2 Coríntios 10:6, escrevendo para o crente de Corinto, ele diz o seguinte, ó: eu estou pronto até aí para disciplinar os insubordinados. Eu estou pronto, não me provoquem, que eu estou pronto. Então parece, irmãos, que Paulo estava pronto para qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer hora. Amém? O lema da vida de Paulo era: estou pronto. E aí Deus pergunta para nós nessa manhã: você está pronto? Por exemplo, para sofrer por causa do evangelho? Você está pronto para morrer? Porque tem gente que está pronto para viver, mas para morrer não está não, irmão. Ó, irmãos, nós precisamos estar prontos. Você está pronto para a volta de Jesus? Ei, pastor, se for semana que vem eu vou estar. Oxente. Pastor, quando me dá um mês só, um mês, e eu vou estar pronto. Meu irmão, Jesus pode voltar antes de terminar esse culto. E aí a pergunta é: você está pronto? Irmãos, nós precisamos estar prontos a tudo. Amém? É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Estejam prontos. Estejam prontos, irmãos, com o azeite ali, na botija ali, azeite. Irmãos, a gente precisa estar pronto, porque, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aliás, amanhã a gente nem sabe se amanhã vai existir. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, irmão. Que notícias você vai receber daqui a 2 minutos? A gente já está pronto, irmão, para qualquer coisa, amém? Então Deus está falando: se apronte enquanto é tempo. Paulo diz: eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para ir aí em Corinto, acertar as contas aí com os rebeldes, eu estou pronto para a volta de Jesus, amém? E Deus está dizendo para a igreja nessa manhã: se aprontem. Amém? Se apronte. Apronte. Precisamos estar prontos, irmãos. Quando você vai viajar, irmãos, eu falo de pessoa organizada, viu? Você vai viajar, na sexta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, você tem que estar o quê? Pronto. Mala o quê? Arrumada. Tem gente que começa a se arrumar 1 mês antes, A pastora, quando ela vai viajar, 15 dias antes, ela já bota a mala e as roupas já. Eu disse: para que isso, meu irmão?
A viagem só é daqui a 15 dias. Não, eu já estou me arrumando aqui. Mas, irmãos, quanto melhor a antecedência, melhor, sim ou não? Sim. Já viu aquela pessoa que quer se arrumar, vai viajar 8 horas da manhã, aí acorda no mesmo dia para arrumar a mala, acorda 6 horas, vai acabar o quê? Esquecendo alguma coisa, vai ou não vai? Acaba se esquecendo, irmão. Começa a se arrumar desde agora. Diga para quem está ao seu lado, vamos começar a nos arrumar agora, desde agora. Olha, irmão, desde agora. Porque vai ser o quê? No soar da... Olha. Não abrir e... Como ladrão na noite. E agora? Não vai dar mais tempo, viu, irmão? Não tem que estar pronto. A gente canta: quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada. O problema é que você não sabe quando vai ser feita a chamada, irmão. Aí é que está o problema, né? Você não sabe. E para terminar, Paulo diz, pois, versículo 16: pois não me envergonho. Por que é que Paulo seria tentado, irmãos, a se envergonhar do Evangelho? Por quê? Porque naquela época, irmãos, e até hoje, né? Para os judeus, a mensagem da cruz era o quê? Um escândalo. E para os romanos, era uma piada, né? Eles achavam uma piada de um homem morrer na cruz para nos salvar a humanidade. Então Paulo teria que ter muita coragem, irmãos, de ir para pregar em Roma. Mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Qual é o ensinamento? Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Amém, irmãos? Não se envergonhem do Evangelho. Não tenha medo de ofender, entre aspas, as pessoas, viu? Diga a verdade, sem medo, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de quê? De Deus para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Paulo está dizendo, quando eu chegar em Roma, o Evangelho de Deus é poder. Eu vou jogar uma bomba em Roma, eu vou jogar uma dinamite em Roma, e o poder de Deus, que é o Evangelho, vai transformar a vida das pessoas em Roma. Amém? Roma naquela época, irmãos, era conhecida como o esgoto do mundo. O esgoto do mundo. A cidade de Roma era o esgoto do mundo. Tudo que é coisa de ruim tinha em Roma. E Paulo está dizendo que o Evangelho vai entrar em Roma, que o poder de Deus vai entrar em Roma e vai transformar a vida dos romanos. Glória a Deus, irmãos. O Evangelho tem poder de transformar Salvador. O Evangelho tem poder de transformar a Ladeira da Independência. O Evangelho tem poder de transformar Pelourinho. O Evangelho tem poder de transformar o Brasil, irmãos, porque o poder está inerente ao Evangelho. Aliás, a palavra que Paulo usa aqui é dínamos, para poder. Dínamos no grego significa o quê? Dinamite. Amém? Paulo está dizendo, o Evangelho, que é dinamite, tem poder para transformar os romanos. Glória a Deus, aleluia. E finalmente, versículo 17: as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela... irmãos, como é que uma pessoa é declarada justa diante de Deus? Essa era a grande pergunta. Como é que uma pessoa, e tem sido, né? Como é que uma pessoa como uma pessoa pode ser declarada justa diante de Deus? Como é que Deus pode declarar uma pessoa justa? Lutero achava que era necessário que a pessoa fizesse muitos sacrifícios, muitos jejuns, muitas vigílias, e assim ele fazia. Mas ele, irmãos, estava cansado, ele estava exausto. Por quê? Porque ele nunca sabia o quanto era necessário ele fazer para que Deus o justificasse. E ele vivia nesse lema. Lembrando que Lutero era o que da Igreja Católica? Um monge. E era também professor da faculdade Wittenberg, na Alemanha. Professor e monge. Mas ele vivia nessa angústia. E quando ele lia esse versículo, justo viverá pela fé, ele ficava muito agoniado, porque ele diz, eu já fiz muito, mas eu não sei se tudo que eu faço já foi suficiente para Deus me declarar justo. Mas um dia, irmãos, o Espírito Santo iluminou ele. Ele estava ensinando o livro de Romanos na faculdade de Wittenberg, e ele chegou nesse versículo 17, e Deus falou para ele,
Lutero, você, até hoje, você entendeu errado esse versículo. Eu quero te dizer, Lutero, que quem vai te justificar diante de mim não é você, mas eu já te justifiquei diante de mim através do sangue de Jesus Cristo. Basta você apenas ter fé, Lutero. Você não precisa fazer mais sacrifício. Você não precisa ficar mais naquela cela sozinho fazendo jejum. Não, porque, Lutero, o justo vive pela fé. Palmas para Jesus. E meus irmãos, Lutero, na sua autobiografia, ele diz: esse texto me libertou. Quando eu entendi esse texto, foi libertação na minha vida. E aí, irmãos, começou a reforma protestante. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa de Romanos 1:17. Viu? O justo viverá pela fé. Ou seja, do começo ao fim, Deus nos declara justos diante dele, é pela fé. Você não precisa fazer mais nada, viu, meu irmão? Você já foi declarado justo diante de Deus. O que você precisa fazer agora é ter fé. Não é obras, não é sacrifício, não é por nada que você faça. O homem não pode justificar a si mesmo. 1 Filipenses 3:9. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Deus pergunta: você já foi justificado diante de Deus? Você já foi? Resultados para quem é justificado diante de Deus. Primeiro, Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Primeira coisa que é declarado justo é o que? Tem o que? Paz. Se você não tem paz, é porque você ainda não foi justificado por Deus. Porque toda pessoa que é justificada por Deus tem paz. Segundo, Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Quem é justificado diante de Deus não tem mais nenhuma condenação. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Você já foi justificado pela fé? Ainda não? Pode ser nessa manhã, viu? Entregue sua vida a Jesus, você que está aqui hoje. É só dar um passo de fé. Se quiser, pode vir aqui na frente, eu vou orar por você. Se você, pastor, quero ser declarado justo. Tenho buscado a minha própria justiça. Está errado. Só pela fé, irmão, só. O justo viverá pela fé. Vamos dizer isso? O justo viverá. Novamente, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Feche seus olhos. O que é que Deus te falou nessa manhã? Qual foi a parte dessa mensagem que mais te falou? Pense aí e ore a Deus para que haja uma mudança. Se Deus te falou nessa manhã, é para que você mude. Abordamos aqui alguns tópicos, algumas lições nós aprendemos nessa manhã. Então você vai orar: Senhor, eu preciso estar pronto, Senhor. Preciso estar pronto para qualquer coisa, para o que der e vier. Senhor, eu preciso entender os teus caminhos, os teus propósitos. Fale com Deus. E se você quiser vir aqui na frente, pode vir, a gente vai orar por você. Você que quer entregar sua vida para Jesus, esse é o momento também, essa é a hora. Você não está preparado para morrer, você sabe disso, né? Que se você morrer hoje, você nem sabe para onde é que você vai. Então vem aqui na frente, se prepare para a morte, viu? Você não está preparado ainda. Você não tem certeza para onde você vai, então você não está preparado, né? Você não está preparado. Se você morrer hoje, o que é que vai lhe acontecer? Você não sabe. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelas lições que aprendemos aqui nesta manhã, através dessa carta aos Romanos. Muito obrigado, Senhor. Se alguma coisa, Pai, está faltando em nós, e acreditamos que está assim, que o Senhor nos endireite a partir dessa manhã.
Que o Senhor nos conserte a partir dessa manhã, Pai. Aquilo que não está condizente com a Tua palavra que nós lemos aqui hoje, aquilo que não está de acordo com o que nós lemos aqui hoje, que o Senhor faça uma mudança, que o Senhor faça uma transformação, que o Senhor modifique isso, ó Deus, em nome de Jesus. Faz uma mudança, Pai. Faz uma mudança, uma transformação. Ó Deus, transforma as nossas vidas, ó Pai. Transforma o nosso coração. Que possamos animar uns aos outros todos os dias. Que possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Que possamos ter coragem de pregar o Evangelho. Que possamos estar prontos para tudo e a qualquer hora. Que possamos, ó Deus, realmente ser servos e escravos de Jesus Cristo. Ó Deus, que essas lições, ó Pai, nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Continua nos abençoando nessa manhã. É o que eu te peço, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.